A graça e a paz de Jesus, amados. Retornando com o nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Jeremias capítulo 37. E se levanta o último rei de Judá. E ele se rebela contra a conquista, o domínio de Nabucodonosor, que já tinha sido estabelecido sobre Jerusalém. E ele manda seus príncipes irem a Jeremias. E ele pede para Jeremias orar por nós, para ele nos livrar, para pedir para Deus nos livrar de Nabucodonosor. E Jeremias responde ali ao pedido deles, dizendo assim: olha, se todo o exército de Nabucodonosor fosse vencido e sobrasse só homens caídos, mesmo assim eles iriam se levantar e destruir essa cidade. E eles ficaram tão chateados com aquilo que meteram Jeremias no calabouço, na prisão. E é interessante que ele passa ali muitos dias, mas aí o rei, de maneira secreta, chama Jeremias. E ele pergunta para Jeremias: tem alguma palavra de Deus para mim? É como se ele dissesse assim: tem alguma novidade, alguma palavra nova? E aí Jeremias diz assim: vocês vão cair na mão de Nabucodonosor. Ele vai conquistar essa cidade. Isso é, não mudou a palavra. E aí ele clama ao rei. Ele diz assim: olha, não me deixa voltar lá para o calabouço. Não, que eu vou morrer. Que mal eu fiz, que pecado eu cometi, se não pregar a palavra de Deus. E o rei colocou ele na prisão do pátio da guarda e deu para ele um pão todo dia, até que se acabasse o pão em Jerusalém. O que é que esse texto nos ensina? Sabe, nós que somos chamados por Deus, eu quero dizer, todo cristão é chamado pelo Senhor. Ele tem um encargo pela palavra. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz assim: ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Amado, nós cristãos fomos comissionados. A palavra de Deus diz que nós somos encarregados. Nós temos o privilégio de carregar a palavra da reconciliação, a palavra do evangelho. E é interessante que muitas vezes, por falar a palavra do evangelho, a verdade, a palavra de Deus mostra que nós seremos perseguidos. E a palavra de Deus diz também, através do apóstolo Paulo, ele diz: nós como cooperadores do evangelho. Assim, nós pregamos a palavra em meio, aí ele diz, a sofrimentos, açoites, prisões, perseguições. Isso é, o evangelho, a palavra da verdade, quando ela é proclamada, ela vai salvar muitas pessoas, mas ela vai atrair também perseguições. É interessante que Jeremias, mesmo sendo preso e sendo chamado secretamente para conversar com o rei, quando o rei pergunta para ele: tem alguma palavra de Deus para mim? Ele poderia ter dito uma boa palavra no sentido assim: olha, Deus, o Senhor disse que vai te livrar, o Senhor disse que vai te salvar, o Senhor disse que vai mudar essa situação. Ele poderia ter dito isso para livrar a sua pele. Mas a palavra de Deus diz que nós que amamos o Senhor, porque primeiro fomos amados por Ele, não amamos a nossa própria vida. Nós amamos a palavra de Deus, é a verdade, é a vida que vem do Senhor. Por isso Jeremias manteve a mesma palavra de Deus. Por causa disso, ele foi preso. Mas sabe, não faltou pão, não faltou suprimento. Quando em toda a cidade estava faltando todo tipo de mantimento, ele foi mantido com pão. Quer dizer, todo dia ele tinha pão, todo dia ele tinha alimento, todo dia ele tinha sustento. Eu quero dizer para você, nós somos livres, mas nós somos prisioneiros da palavra. Quer dizer, fomos chamados para ministrar as verdades de Deus. Não podemos ficar calados. Custe o que custar, precisamos ministrar o evangelho da graça de Deus. Amém, meus amados? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.